Aqui é uma região muito quente, quase que árida, a gente pode dizer assim. Então era para mim inexplicável você não ver quase árvore. Você andar nas ruas e só ver concreto. Falei: "Gente, por que tanto calor? Por que não ter árvore?". Então era esse o sentimento que motivou inicialmente, e aí poucos colegas reunimos para poder fazer um primeiro plantio. Eu falei: "Pô, vamos plantar árvore para essa cidade". Como eu trabalho no Fórum de Talcara, a ideia inicial foi fazer a Rua do Fórum, porque o policial que trabalhava no fórum tinha plantado, a gente só tinha somente aquelas árvores que estavam em frente no fórum, e o restante a gente não tinha árvore, era uma coisa muito pontual. E então a gente resolveu fazer o início ali, e foram plantadas 111 mudas de ipê rosa. Aquela rua também era uma rua eleita pelo pessoal fazer atividade física, caminhar, pedalar. Falei: "Pô, vai ficar legal, bonito, arborizado, florido". Em 2021, eu fui convidada pela Elaine a participar da ONG. Eu entrei, no projeto ainda, sendo Talcara Mais Verde. E a gente depois, em 2023, com essa parceria de Aperibé, Pado, Cambuci, a gente viu que a gente tinha que ampliar as nossas ações e mudamos para Noroeste Mais Verde. Depois do plantio da Rua do Fórum, a sociedade continuou muito engajada, apoiando, doando mudas, outras pessoas pedindo que fôssemos plantar, que as praças fossem revitalizadas. A gente também conseguiu o apoio dos comerciantes locais. A gente começou em março de 2021 e com 6 meses de ONG não temos mais condição de ficar recebendo dinheiro vindo na minha conta pessoal. Então vamos institucionalizar. Então viramos ONG, Talcara Mais Verde. Doar mudas só passou a ser pouco, a gente receber mudas da sociedade, E uma demanda, precisamos de mudas, escolas querem plantar, é o dia do meio ambiente, é o dia da árvore, precisamos produzir. Precisávamos de uma sede. Conseguimos uma sede temporária, a casa logo foi vendida. Então, precisamos de um lugar. Aqui foi um horto municipal há muitos anos atrás, ficou abandonado, e conseguimos junto ao Pesagro a cessão dessa área através de um termo de operação técnica. As estufas não tinham sombrite, estava despencando, tinha buraco no telhado. E aos poucos a gente foi levantando, produzindo, comprando semente. Então as demandas foram crescendo. E o que era no intuito só de plantar virou educação ambiental, receber, levar, muitos convites, e cresceu tanto numa proporção tão grande que hoje mesmo, em 2025, para você ter noção, a gente já doou quase 2.000 mudas. Então a gente teve necessidade de passar de Talcara para Noroeste Mais Verde.
Gente, então, a escola, os professores, vocês alunos, todo mundo que está aqui, obrigada pela visita de vocês, obrigada pela presença de vocês aqui. A gente que trabalha educação ambiental, a gente sempre frisa que é muito complicado trabalhar educação ambiental desde política pública, porque a educação ambiental ela não vai ter um resultado imediato. É um resultado de anos e anos e anos e anos, porque para você mudar a cultura de um local e o pensamento das pessoas, isso é muito difícil. Então, quando a gente fala em ver uma criança plantando uma árvore, não é só simplesmente você chegar e falar, vamos plantar uma árvore? Não, você tem que primeiro fazer a sensibilização, ou então fazer a sensibilização após o plantio, que o benefício não é só para a gente, porque a gente como ser humano tem muito disso, né? Mas o que isso vai trazer para mim? Qual o benefício que isso vai trazer para mim? E se a gente for parar para pensar, nós somos uma das espécies assim que são mais repentinas aqui no planeta. Então a gente tem uma passagem muito rápida. Então a gente não pode pensar o ambiente lá e eu aqui. A gente faz parte do todo. Então, a gente tem algumas espécies aqui no meliponário de abelhas sem ferrão. Uma das espécies que a gente tem aqui é a Mirim Lucy. Ó, a Mirim Lucy é uma abelha bem pequenininha e muito interessante a gente mostrar para os alunos, porque quando eles vêm, eles acham que é formiga, porque eles estão acostumados a ver abelha grande, né? Abelha com ferrão. Então, quando você mostra, isso é interessante também, porque quando eles veem no ambiente, né, eles já sabem, não, isso aqui é uma abelha, tenho que preservar, eu tenho que cultivar, porque a abelha é importante para polinização. Então, é muito interessante quando os alunos veem também. E essas caixas, elas são caixas que a gente fala... caixas específicas para educação ambiental. São caixas onde a gente consegue mostrar para os alunos como que é por dentro de uma colmeia, como que elas se organizam. Existe essa cultura, essa ideia de que o meio ambiente é inimigo do produtor rural, do agricultor. E isso a gente tem que mudar, né? A nossa ONG está aqui para provar que isso é uma mentira, que nós somos parceiros e que se você preservar, sua propriedade ela vai ser muito melhor produtivamente, entendeu? E preservando a floresta, você vai ter água, não vai faltar água na sua propriedade. Então a gente está aqui para mudar essa ideia e para aproximar, né, esses produtores dessa parte ambiental para que a gente consiga, né, desenvolver no nosso território propriedades sustentáveis, propriedades que preservem, né, as suas matas, as suas florestas, para que a gente possa redesenhar a nossa região com um grande corredor, né, ecológico, para que a gente tenha fluxos, né, dos nossos animais podendo transitar nessas matas, porque também a gente pensa muito, né, a Mata Atlântica como só a floresta, mas a Mata Atlântica ela vai muito além, né? A nossa biodiversidade é importante, né? A gente ter as nossas florestas com os nossos animais retornando, então isso é muito importante também, toda a nossa biodiversidade sendo preservada na nossa região. Porque aqui na região a gente tem muito... filho de agricultor, neto de agricultor, de pecuarista. Então, muitas vezes, quando a gente fala, não pode derrubar, não pode queimar. Eles mesmos, criança é inocente, né? Mas o meu avô queimou, mas o meu avô cortou uma árvore lá em casa. Então, a gente tem todo o cuidado de também não fazer disso uma repressão, né? Olha, conversa com ele, pergunta se realmente tinha necessidade dele cortar aquela árvore. Porque não é só o plantar. Demora muito para uma árvore crescer. Demora muito para uma árvore chegar no ápice dela de uma terceira sucessão aí para ela começar a gerar frutos. Então, você tem que trabalhar a manutenção, o não tirar, o não cortar, o não queimar. Eu acho que isso também é tão importante quanto o plantar. Mas a sensação, assim, é muito boa quando eles trazem pra gente. Tia, eu conversei com meu pai em casa, falei pra ele não queimar, falei pra ele não cortar. Então, eu acho que pra gente, assim, quando você percebe que eles estão começando a despertar, porque criança ensina pai e mãe, né? Então, é muito legal. Essa sensação, assim, é gratificante mesmo pra gente como educador. Se a gente imaginar a floresta como uma grande cidade, qual que é o trabalho das abelhas nela?
a manutenção da diversidade de recurso alimentar para outras espécies de animais, né? Primatas se beneficiam do trabalho das abelhas, pássaros principalmente, que são grandes disseminadores de semente, se beneficiam do trabalho das abelhas. Normalmente, quando uma área de vegetação é suprimida, as abelhas elas são erradicadas do local, porque elas precisam da floresta, tanto para nidificar quanto para se manter. A diversidade de alimento que a gente tem, a gente precisa agradecer ao trabalho que é da ordem de bilhões de dólares por ano que esses insetos entregam para a gente assim de forma escondida, porque a grande maioria nem imagina que a gente tem várias, né? Não são várias espécies de abelha sem-ferrão. A grande maioria da população não sabe. O trabalho é basicamente conscientizar sobre a importância do inseto e a importância da diversidade de alimento que elas geram para o ambiente e para a gente, né? Recuperação gera benefício tanto para a fauna quanto para a gente. E são benefícios diretos. Chegamos aqui de uma forma que não dá mais para voltar atrás, nem queremos. Queremos que venham muitos voluntários, que venham pessoas capacitadas. Já estamos aí, montamos um meliponário, né? Conseguimos um edital junto com o Cicobi, e com a presença da Marcelita, que é ecóloga, pós-doc, especialista em abelhas. Ela faz um trabalho muito bonito na UENF. E só estamos crescendo e é o nosso objetivo. Não recebemos nenhum tipo de recurso público, ainda vivemos da colaboração dos empresários locais, né? E das mudas que hoje em dia a gente vende por um valor simbólico para ajudar a manter a instituição. As escolas que aqui vêm, as pessoas que aqui vêm, a gente não cobra nenhum valor por isso. E agora a gente já pretende fazer um museu de entomologia, trabalhar com insetos, criar um insetário, reformar outra estufa, fazer um borboletário, abrir essa mata. A gente ganhou uma parte de expansão e na mata bem aqui, localizada na área, a gente vai fazer fazer um caminho de trilhas com educação ambiental. Então, eu posso dizer que para 4 anos é muito, e é muito gratificante. É trabalhoso? É uma luta diária, mas é tão gratificante saber que você vai deixar... É a nossa casa, é o nosso planeta, é o nosso lar. Se dá tanto pra gente, por que a gente não pode devolver tão pouco? Eu penso num futuro, né, mais sustentável, uma região que a gente possa olhar e ver, né, as nossas florestas de pé, e não o que a gente tem aqui hoje em dia na nossa região noroeste, né? A gente está acostumado a ir para o Rio de Janeiro, né? O clima, quando você vai ali descendo a Serra de Friburgo, ou você vai, né, descendo a Serra de Teresópolis, Petrópolis, é outro clima. Porque você olha para um lado, você olha para o outro, você vê mata. Você quer descobrir que você chegou no Noroeste, é só você olhar para o lado e não ver mais mata, não ver mais floresta de pé. Então, a nossa região ela tem esse reflexo, né, desse desmatamento que a gente está aqui e a gente sente esse calor, né, essa mudança, né, de temperatura. Que a gente quer ter novamente, né, as nossas florestas, os nossos, né, locais preservados, e que a gente possa ter essa região reflorestada. Dá para reverter? Dá para reverter, mas é uma coisa também que vai ser a longo prazo. Não vai ser agora, né? Não vai ser daqui a 10 anos, né? A gente fala na biologia que a evolução ela não dá saltos.